lugar onde Deus se alegra em produzir milagres na nossa família, é esse ambiente da casa de Deus. A palavra de Deus é o guia mais poderoso. Quando você compra um eletrodoméstico, quando você compra alguma coisa, você tem que aprender a operar aquilo, não é verdade, gente? Então, é importante que você leia o manual. Hoje em dia, algumas pessoas não leem o manual. Ela entra no YouTube e tem vários, é mais fácil, né? Porque a gente busca ali como que eu posso fazer aquilo sem precisar ler. E tem a pessoa ali operando aquele equipamento, ou tem uma pessoa, né, aprendendo como mexer com aquilo. Mas eu sei que por muito tempo, né, por 10 anos, nós ficamos assim, meu Deus, como que vai ser essa coisa? Como vai ser esse milagre da gente gerar um filho, né? Foi muito difícil essa luta. Então, por 10 anos, nós estávamos impelidos a isso. Depois, quando nós tivemos o sim à gestação e o exame positivo lá da gravidez, nós ficamos, meu Deus, que dê tudo certo, né? Porque a gente, como disse um médico que eu fui uma vez, ele falou, a sua gestação não é uma gestação de risco, mas é uma gestação sensível, porque vocês demoraram muito tempo para realizar esse sonho, então talvez vocês vão ficar um pouco mais preocupados. E aí, graças a Deus, estamos nas 30 semanas agora, tem sido tudo tranquilo, para a graça de Deus, né? Deus tem direcionado, cuidado de tudo. Mas, queridos, agora eu estou sentindo um encargo ainda mais forte. Meu Deus, daqui 2 meses o Davi vai estar aqui. E aonde eu encontro o manual de instrução para lidar com isso? Aonde eu encontro o manual de instrução para eu ver como é que eu desempenho essa nova função? E eu quero te falar que nós que cremos em Jesus, nós temos um manual de instrução, que é a palavra de Deus. Nós que cremos em Jesus, nós temos uma família, que é a família de Cristo, que nos apoia, que nos impulsiona para desempenharmos esse papel como mães, como pais, né, de uma forma excelente, de uma forma que agrada o coração de Deus. Então, a sua família, ela precisa estar debaixo da mão de Deus. E isso não é uma coisa teórica. Isso é uma coisa poderosa quando você decide estar plantado na casa do Senhor. Quando você decide estar plantado nesse lugar. E hoje a minha palavra vai um pouco direcionada a isso, né? Porque ser mãe não é fácil. Ser pai não é fácil. Né? Criar a próxima geração, instruir a próxima geração não é uma tarefa fácil. E é ainda mais difícil quando nós estamos vivendo tempos, talvez, de crise, né? Tempos desafiadores. E todos nós vamos viver alguns momentos de crise e desafiadores. Por exemplo, nos dias de hoje, o que nós vemos é que muitas vezes os pais que amam a Jesus, que querem criar os filhos segundo os preceitos de Deus, eles vão encontrar, de alguma forma, um empecilho lá fora na sociedade. Não é? Parece que, mais do que nunca, nós temos leis que vão totalmente contrário aos nossos princípios. Eu vejo tantos pais falando e falando algumas situações e contando que às vezes os filhos saem de casa, você está instruindo ali, eles vão para a escola e tem uma série de padrões ali que você não concorda, né? Que não tem a ver com os princípios da palavra de Deus, tentando ser incutidos ali na cabeça dos filhos, na cabeça das crianças, na cabeça dos jovens. Tantos relatos de mães e pais dizendo, eu preciso do Senhor, porque por mais que eu faça algo aqui dentro da minha casa, uma hora o meu filho vai sair e vai se chocar com uma cultura que está tão difícil ali de resistir lá fora. Né? Então, nós temos uma estrutura de cultura hoje, de política, de pensamento, de momento, que tenta destruir os princípios de Deus na vida da família, que tenta atacar a família de todas as formas. Porque o inimigo, queridos, ele quer destruir a família, porque se ele destruir a família, ele destrói os propósitos de Deus, ele destrói o futuro, ele destrói o destino poderoso que Deus tem para essa terra. Mas nós precisamos dizer, nós não vamos aceitar, né, através da nossa fé, da nossa atitude, do nosso trabalho, nós não vamos aceitar que esse mundo dite as regras dentro da nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Amém?
Você pode dizer isso hoje, você que é jovem que está aqui, você que é mãe, você que é pai, você que, independente do seu papel, você pode decidir. Esse mundo não vai ditar as regras dentro da minha casa. Esse mundo, esses princípios lá de fora, não vão determinar o meu futuro, mas o que vai determinar o meu futuro é a palavra de Deus. Então, não é fácil gerar em momentos de crise. Não é fácil criar filhos no mundo que nós vivemos. Mas eu quero dizer para você que em alguns momentos da história, esse desafio se tornou ainda mais difícil. E houveram momentos difíceis na palavra de Deus, estações difíceis de homens e mulheres na palavra de Deus, e que esses homens e mulheres encararam da maneira de Deus e tiveram resultados poderosos conforme o que a palavra de Deus nos instrui e nos direciona. E um desses momentos foi o momento que eu quero falar hoje, nesse dia para nós, que foi o momento do nascimento de Moisés. Você se lembra como que se chama a mãe de Moisés? Joquebede? Tem uma música muito famosa hoje em dia, né, gente? Eu até falei para o Ministério de Louvor, quem sabe a gente não ministra essa música aqui, ó, no final desse culto e faz um apelo pentecostal, hein, Mi? O que você acha? Glória a Deus! Mas é muito legal essa canção. E Moisés nasceu num momento de crise. Moisés nasceu num momento muito difícil. E eu queria ler com você Êxodo 1, a partir do versículo 7. Êxodo 1, 7. Para que a gente entenda o contexto de como que isso tudo aconteceu. Como que os tempos eram de crise. Olha aí, ó. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito. Tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então, o que está falando aí? Olha que interessante. A Bíblia está dizendo que esse novo rei, esse faraó que estava entrando ali no governo do Egito, não sabia sobre José, sobre toda aquela história maravilhosa, né, onde o povo de Deus se fortaleceu ali no Egito, cresceu, proliferou, havia uma bênção de Deus sobre a vida daquele povo, e de repente o governo do Egito pensa: nós temos que fazer alguma coisa. E olha a palavra que é usada aí, gente: temos que agir com astúcia. Olha como que é a palavra do inimigo, às vezes, sobre a sua vida e sobre a sua família, sobre você como mãe. Olha como que o diabo age, ele age com astúcia. Ele quer agir com astúcia para destruir os propósitos e os planos de Deus na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. E foi assim também que aconteceu aqui nesse contexto da história. Ele decidiu agir com astúcia para, de alguma forma, cortar, podar, minar o crescimento do povo de Deus. Olha que incrível, que coisa. Então, vamos seguir ali, ó, só um minutinho, gente, que deu um probleminha aqui, não? Isso, deu certo. E aí, em Êxodo 1, vamos lá em Êxodo 1, 11, vamos pular um pouquinho, continuar aí o texto. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Vamos saltar aí para o versículo 14. 14. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Olha a astúcia com que o inimigo usou com o povo de Deus, né? Escravizaram eles, colocaram eles debaixo de opressão, queriam tornar eles exaustos. E qual era a função disso? Assim eu enfraqueço. Se eu tornar eles exaustos, se eu cansá-los, né? Se eu colocar fardos pesados sobre eles, eles vão se enfraquecer e eles vão parar de se multiplicar. A fertilidade deles vai diminuir.
O número deles vai minar. Essa era a intenção daquele governo com astúcia de agir sobre o povo de Deus. Mas isso deu certo ou não deu, gente? O que você acha? Que deu certo ou não? Vamos ver se deu certo? Êxodo 1:15. Vamos ler o 15 aí, ó, a partir do 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a darem à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem as suas próprias famílias. Não deu certo, gente. Eles tentaram fazer tudo para destruir o povo de Deus e não deu certo. Eles continuavam se multiplicando. As parteiras não submeteram aquelas regras pesadas e erradas que tinham sido estabelecidas. E elas estavam sendo abençoadas por isso também, porque Deus estava com o povo dele. E eu quero te falar, se você está cheio do Espírito Santo, se você está caminhando com Jesus, se você está amando a Jesus, o Senhor está com você. O Senhor está abençoando a sua casa, a sua família, a sua vida. Por mais que os contextos estejam errados, difíceis, injustos, errados, complicados, o Senhor está com você. Mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, plantados na casa de Deus, abençoando a nossa casa, a nossa vida e o nosso futuro. Não podemos dar brecha ao inimigo, que se tiver oportunidade, agirá com astúcia sobre a nossa vida. E aí, ele deu essa regra aqui que não deu certo, não se cumpriu. E como chegou nesse ponto, no nível máximo, ele no versículo 22, o faraó, vamos passar para o versículo 22 aí, e ver o ponto de desespero em que o faraó chegou. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Chegou no ponto máximo de desespero. O faraó então ordenou que todo menino que nascesse deveria ser lançado no Nilo. Agora você imagina, gente, nesse contexto de adversidade, nesse contexto tão difícil, onde os hebreus, né, o povo de Deus, estavam sendo pressionados a lançar os seus filhos no rio, nasce Moisés, filho de Joquebede. Nesse momento de tanta tribulação, no momento em que, se eles não cumprissem as ordens do faraó, eles poderiam morrer toda a família, ou então ser lançados na prisão, ou sei lá, algo mais grave acontecesse, nasce Moisés. E eu e você sabemos já quem é Moisés, quem foi Moisés, o que Moisés representou. Moisés, ele carregava uma promessa de Deus. Moisés, ele carregava um destino e um encargo poderoso de ser um libertador. Moisés não era a resposta, querido, só para a sua vida mesmo. Moisés era a resposta para a vida de um povo. Moisés era a resposta para uma nação. Muitas vezes o inimigo, ele quer com astúcia derrubar a vida daqueles que poderiam ser usados para a transformação de milhares de pessoas. E foi isso que aconteceu aqui com Moisés. Moisés seria mais tarde um dos maiores líderes já vistos. Moisés seria uma das mentes mais incríveis do Antigo Testamento. Quando a gente conhece a história de Moisés, ela é cheia de poder. Ela é cheia da mão de Deus. Deus estava com Moisés. Deus estava com a vida daquele homem, e também estava com a vida daquele bebê. Mas a sua vida estava sendo fadada ao fim, antes mesmo de começar. Antes mesmo de Moisés poder dar o primeiro passo, falar a primeira palavra, se desenvolver, a sua vida já estava prestes a terminar.
Ele já estava com o veredito de morte, ele deveria ser lançado no rio. Imagina você, que é pai, que é mãe, você precisar, né, dar luz ao seu filho e lançá-lo num rio tão agressivo, né? Isso é muito, muito forte. Isso é o nível máximo de desespero. Isso é o nível máximo, sabe, de pavor que uma família pode viver. Mas Joquebede se colocou naquela situação e ela deveria lançar o seu filho ali. Mas algo interessante, queridos, é que quando Deus ele tem um plano na nossa vida, e quando Deus tem um plano na vida também dos nossos filhos, Ele quer que se levante homens e mulheres de coragem para poder se colocar na brecha, sabe? Para poder abençoar, para poder ter coragem e não temor, para lutar pelos propósitos e pelo destino que Deus quer fazer. Deixa eu te falar, Deus está querendo desenhar destinos poderosos para o nosso futuro, para o futuro da nossa nação, da nossa cidade. E olha aqui para mim, Deus quer usar você. Deus quer me usar. Deus quer nos usar. Você não está carregando nos braços um filho, você está carregando nos braços uma promessa de Deus. Você está carregando nos braços, sabe, a sua família, que é uma promessa do Senhor para essa nação. E nós precisamos nos comprometer com isso. E eu quero dizer, Joquebede estava nessa situação e ela teve que enfrentá-la. Você pode ser uma mãe incrível até mesmo nos tempos mais difíceis. Você pode ser uma boa mãe, mesmo com as coisas na sua vida não são tão justas. E você pode ser uma mãe cheia de Deus, mesmo nas maiores turbulências que você vai enfrentar na sua vida. Você pode ser um bom pai. E eu quero estender essa palavra aqui também para você que é jovem, para você que é um profissional, para você que, independente da posição que você ocupa, se coloque em todas as posições. Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, independente da turbulência e da crise que você está enfrentando. Você pode se posicionar como um homem, como uma mulher de Deus, como um jovem cheio do Espírito Santo. Você pode. A decisão é minha e a decisão é sua. Fácil não é, mas nós podemos tomar essa decisão. Nós podemos tomar essa decisão. Êxodo 2, de 1 a 3. Vamos ler esse texto. Êxodo 2, de 1 a 3. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Essa foi a forma que Joquebede lidou com o momento de crise. Escondeu o menino por 3 meses, correu um grande risco. Depois, não tendo mais como escondê-lo, colocou num cesto de junco. E colocou ele, pelo que eu entendo aqui, gentilmente colocou ele entre os juncos à margem do rio Nilo. Foi isso que essa mãe fez. Eu queria trazer para nós algumas lições que a vida de Joquebede traz para nós. Algumas lições bem práticas, de uma forma bem objetiva. Eu queria trazer para nós a postura que Joquebede teve conforme as Escrituras e como isso pode nos ensinar a ser uma mãe, a ser um pai, a ser uma pessoa que lida de forma correta em meio às crises e é usado por Deus com o futuro das próximas gerações, com o futuro, sabe, da nossa terra, da nossa cidade, do nosso país. Amém? Como nós lemos aqui, essa foi a atitude de Joquebede. O primeiro ponto que eu queria destacar é que Joquebede escolheu a coragem e a fé ao invés do medo. Joquebede escolheu a coragem e a fé ao invés do medo. Na época que isso aconteceu, certamente muitas mães lidavam com desespero em relação àquela situação. Ficavam sabendo que estavam grávidas e lidavam com temor. Por quê, gente? Porque é muito difícil quando você está pressionado por uma lei, por uma regra que você precisa cumprir, senão você será punido. Muitas mães em desespero já recebiam os bebês, talvez entregavam para alguém e já lançavam aquele bebê no rio porque era o que eles tinham que fazer. Muitos bebês eram lançados no rio Nilo.
Imagina que coisa horrível, que massacre sem igual. Muitas mães eram tomadas pelo medo, pelo desespero, pela impulsividade. A minha pergunta para você é, nos momentos de crise, você é tomado pela impulsividade, você é tomado pelo desespero, você é tomado, sabe, por um pavor tão grande que te faz tomar atitudes que você não deveria tomar, ou você é tomado por fé? Como nós reagimos aos momentos de crise na nossa vida? Você como mãe, como você reage nos momentos de crise da sua história com seus filhos? Como você, esposa, reage no seu casamento? Você, marido, no seu casamento? Como nós reagimos diante das tribulações da vida, das crises da vida? Joquebede reagiu com fé e com coragem. Por que eu digo que ela teve coragem? Porque ela escondeu por 3 meses Moisés. E isso poderia trazer para ela uma grande punição. Ela não poderia esconder Moisés por 3 meses. Mas ela escondeu. Não é? Ela escondeu esse menino. E na hora que ela precisou tomar essa decisão, depois nós vamos falar, ela fez uma atitude de fé e de coragem também. Ela teve um plano, ela estava cheia de Deus, ela discerniu que algo diferente tinha na vida daquele menino. E havia uma regra, não é, gente? Que ela deveria obedecer. E aí você vê na palavra de Deus vários textos falando que nós precisamos obedecer às regras governamentais, aos nossos líderes, né? Às nossas lideranças instituídas. Mas e aí, Joquebede não obedeceu de alguma maneira? Porque existe um limite, queridos, para a obediência nesse sentido. Quando as regras do nosso mundo, quando as regras lá de fora da sociedade, do governo, da cultura, estão chocando com aquilo que Deus diz para nós vivermos enquanto família, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto jovem, nós precisamos decidir se convém obedecermos a Deus ou a homens. Nós precisamos decidir se nós vamos obedecer a homens, se nós vamos ceder à pressão, se nós vamos ceder ao medo. E nós precisamos fazer isso, então vamos deixar o nosso filho entregue lá a tudo isso que está acontecendo lá fora. Ou se nós vamos ser pais de coragem para guiar os nossos filhos segundo a palavra de Deus. Se nós vamos ter fé o suficiente para orar e declarar: Senhor, lá fora está tudo diferente, está tudo bagunçado, está tudo complicado, mas eu escolho viver uma vida de fé. Eu escolho viver uma vida de coragem no Senhor. Eu escolho fazer aquilo que agrada o teu coração e não aquilo que agrada o coração desse mundo. Eu escolho ser diferente. Sabe, gente, é muito poderoso nós termos essa decisão na nossa vida hoje. Todo cristão precisa ter essa decisão. Por quê? Porque muitas vezes não vivemos o poder daquilo que Deus quer fazer em nós, porque nós não decidimos nos posicionar em fé nos momentos em que o barco balança, no momento em que as coisas estão difíceis, no momento em que somos pressionados a fazer o que o mundo quer que nós façamos. Mas olha que interessante, em Atos 7:20, lá no Novo Testamento, olha o que a palavra diz sobre Moisés. Preste atenção, Atos 7:20. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Tem um outro texto também em Hebreus que fala sobre isso, que fala que os pais perceberam algo diferente na vida de Moisés. Ei, querido, deixa eu te falar. Você precisa enxergar algo diferente na vida dos seus filhos. Toda criança que nasce, todo bebê que nasce, você que é mãe, você precisa enxergar não apenas mais um ser humano nessa terra. Você precisa entender um homem, uma mulher que tem um propósito de Deus sobre a sua vida. A mãe e o pai de Joquebede a mãe e o pai de Moisés enxergaram aquele menino como um menino extraordinário, como um menino que tinha um destino em Deus. E como você tem enxergado os seus filhos? Como você tem enxergado, sabe, a próxima geração? Como alguém cheio de propósito que você pode ser usado por Deus para direcionar essa geração para um destino profético, um destino sobrenatural.
Sabe, queridos, eu sempre orei por esse milagre da gravidez. E eu olhava para os grandes homens, nós estudamos esses grandes homens de Deus, da palavra de Deus, grandes mulheres, grandes pessoas, e todos eles nasciam no tempo exato do Senhor, como por exemplo Samuel. Ana clamou tanto por Samuel, Samuel nasceu no tempo exato da história, em que ele foi usado, em que ele foi poderosamente levantado no meio do seu povo. Tantos homens e mulheres que nasceram no tempo exato da história, os seus filhos não nasceram fora de tempo. O Davi que vai nascer aqui não está nascendo atrasado, ele está nascendo com um propósito. Os nossos filhos têm um propósito, os seus filhos têm um propósito, a sua vida tem um propósito. E se os pais não enxergarem isso, eles vão lidar de uma forma natural, humana, emocional com seus filhos, mas não de uma forma espiritual. E hoje o Espírito Santo está te dando essa revelação para você lidar de uma forma espiritual, discernindo os propósitos eternos que Deus tem na vida da sua descendência. Tendo esses olhos não apenas naturais, mas os olhos de um agente espiritual que você precisa ter. Em algum momento a sua fé será decisiva entre os seus filhos e o destino que Deus desenhou para eles. Em algum momento a sua fé vai ser decisiva. Sabe por quê, gente? Porque para Joquebede, para os pais de Moisés, custou coragem, riscos e muita fé para serem usados no futuro de Moisés. E fé não combina com dúvida, com preguiça ou com negligência. Fé não combina com dúvida. Com muito carinho que eu falo, tem muitos pais que não são firmes na sua fé. E muitas vezes transmitem essa dúvida, deixam o filho duvidar, por quê? Porque na sua vida mesmo não tem a fé suficiente para você sustentar aquela criação, o destino daquela criança, daquele que Deus te entregou. Nós precisamos estar cheios de convicção para que a gente tenha a atitude certa, queridos. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo ponto. Mas o que eu quero destacar nesse ponto é que Joquebede teve fé. E quanto custou para aqueles pais colocarem Moisés num lugar de morte, preparar um cesto e crer que Deus cuidaria daquele bebê? Quanto custou para aqueles pais? O Nilo era um lugar de morte. O Nilo era um lugar, de luto. Mas Joquebede conseguiu enxergar no Nilo um lugar de vida, um lugar de propósito, um lugar de destino. Deixa eu dizer para você, Deus vai te dar uma fé e você vai conseguir enxergar com os teus olhos até os lugares de morte como lugares de vida para a vida, para a sua vida, para a vida da sua descendência. Deus vai te dar olhos de fé. Deus vai te dar olhos de fé. Quando eu olho para muitas coisas, eu vejo minha mãe, por exemplo, que está aqui, que nos criou e na época nós não tínhamos nenhuma experiência com Jesus ainda, da forma que temos hoje. Mas eu vi que mesmo sem algumas instruções, que nós não tínhamos, que depois de um tempo, quando viemos para Belo Horizonte, que nos convertemos, que aceitamos a Jesus e conhecemos a palavra de Deus, Mas eu lembro como minha mãe pagou um preço de fé, para que os filhos estivessem crescendo e alcançando seus destinos. Tantas lutas no casamento e tantas coisas aconteceram. E eu sei que ela passou por cima de muitas coisas pelos filhos. Eu sei que ela passou por cima de muita coisa para manter os filhos sendo criados e crescendo na estrutura e na graça do Senhor. E hoje eu vejo como que as atitudes dela, pagando um preço com a sua própria vida, resultou, em algo poderoso na minha vida, na vida dos meus irmãos. Porque quando nós olhamos para outras famílias, os membros da família, pessoas que também têm filhos e que tiveram uma atitude de diferença, imediatista, que tomaram uma decisão pelo seu bel prazer e não pensando nos filhos, e não pensando em como que repercutiria na vida dos filhos, hoje são famílias destruídas, são jovens destruídos, são adultos destruídos. E minha mãe, em todo o tempo, ela pensou, eu preciso pensar nos meus filhos, eu vou abrir mão de algumas coisas para mim e eu vou decidir permanecer enquanto família, eu vou decidir permanecer no meu casamento, eu vou decidir ser uma estrutura para a vida dos meus filhos, mesmo que esteja um pouco confuso. Eu lembro que minha mãe, em todo o tempo, ela nos protegia muito, nos protegia de
sabe, de desonra, mesmo que no ambiente familiar ali tinha alguns problemas, com meu pai e tudo mais. Minha mãe nunca colocou lenha na fogueira, mas ela sempre foi uma mulher muito sábia. Ela sempre falava para a gente, quando a gente começava a perceber a realidade da vida, e ela falava assim: filha, você não pode falar assim. Por quê? Porque seu pai é uma bênção nisso, 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 e ela não deixava a nossa visão ser deturpada em relação ao meu pai. E isso construiu muita identidade na nossa vida, porque ela não foi uma mãe que agiu na impulsividade. Ela foi uma mãe que agiu com fé, da realidade dela, mesmo como eu disse, né, sem ter um conhecimento claro ali da palavra de Deus, mas eu vejo que ela entendeu que o Espírito Santo impeliu ela a ter atitudes que formaram quem somos hoje, que formaram a nossa identidade. Mas o que acontece quando uma mãe e quando um pai agem sem essa fé, sem essa dose, sabe, de entender que as suas atitudes estão gerando algo na vida dos seus filhos? Filhos desestruturados, filhos, sabe, com uma identidade distorcida, como tantas vezes nós vemos, né? Pais impulsivos, mães impulsivas, que não agem por fé, mas agem pelo calor da emoção, certamente gerarão danos na vida emocional, na vida dos filhos e no futuro dos filhos. Eu lembro a minha sogra também, nesse ponto de fé, tantas coisas que nós aprendemos. Mateus teve o privilégio, né, de ser criado por pais cristãos desde o seu nascimento. E eu sei que muitos dos seus filhos aqui, dos nossos filhos, vão ter esse privilégio de ser criados na casa de Deus, de ser criados nesse ambiente. Isso é maravilhoso, gente. É uma oportunidade que muitos de nós não tivemos, de sermos criados aqui na casa de Deus. Mas eu lembro que a Clauzi, ela era uma mulher de oração. E deixa eu falar algo para você, se você é pai, se você é mãe, a oração é o maior sinal que você pode demonstrar para Deus de fé que você possui para criar os seus filhos. A oração muitas vezes é a gente admitir: eu sou incapaz e eu preciso da mão de Deus me ajudando a conduzir a vida da próxima geração, a abençoar o meu filho para que o destino dele seja um destino segundo o coração de Deus. E eu lembro que a Clauzi falava muito sobre isso, né? E ela falava, ela orava, a gente sempre chegava na casa dela, desde que eu conheço aquela casa, desde que eu tenho o privilégio de estar naquela casa, a Clauzi sempre era uma mulher de muita oração. E ela orava no travesseiro do marido, do pastor Clemente, e ela ia lá no travesseiro e abençoava, sabe, a vida do marido, para que nenhum mal alcançasse, para que nada de ruim acontecesse, para que preservasse o casamento, a vida e tudo mais dele. E ela orava pelos filhos, e o Mateus me conta que ela orava tanto pela conversão dos filhos, para que os filhos estivessem na presença de Deus. E o Mateus tem um testemunho feito ali, né, da conversão dele. Sabe aonde o Mateus se converteu e aceitou a Jesus, gente? Ajoelhado na cama, na hora de dormir, com a Clauzi fazendo apelo de salvação para ele. Num dia comum. Num dia comum. Mas a Clauzi, quando a gente brincava, né, o Mateus chamava ela de doutora da família, porque ela gostava muito, ela era pedagoga, gostava muito desses assuntos de família e tudo mais. E aí ela ficava muito brava que chamava ela de doutora da família, muito brava. E ela falava assim: parem de me chamar de doutora da família, porque não existe uma receita pronta. É o Senhor que faz todas as coisas. E se tem alguma coisa que eu posso atribuir à criação dos meus filhos e toda a minha história, é porque em todo o tempo eu orei, eu clamei a Deus e eu criei naquilo que a palavra de Deus falava. E eu acreditava por fé que por mais que as situações eram adversas, Deus ia fazer os meus filhos serem poderosos nessa terra. Eu lembro do pastor Clemente, tantas palavras de fé que lançavam sobre os meninos, né? E eles falavam assim, o Mateus conta até hoje, ele falava assim que o pai dele passava por alguns lugares e falava assim: filho, eu não tenho condição de muita coisa, mas você vai ter condição mais do que eu. Eu tenho essa situação na vida, você vai ter uma situação muito melhor. Eu consegui só não sei quantos anos ter um carro, você vai ter um carro antes que eu tive. Eu consegui ter um apartamento próprio só com, né, já quase, né, na velhice praticamente, né, que ele adquiriu o apartamento dele. Mas você não vai ser assim, você vai conquistar antes, porque você vai ser muito melhor do que eu. E a boca de um pai e de uma mãe constrói o destino de um filho. E isso tem a ver com fé. E isso tem a ver com fé.
E eu vejo tantas coisas acontecendo. E a Clausi falava, não tem segredo, é oração. Mas é um princípio que tem sido diluído nos nossos dias, gente. Será que se a gente fizesse um apanhado real, essa pesquisa só pode ser feita pelo céu? Só pelo céu. Mas será que numa pesquisa real, quantos pais vivem uma vida de intercessão pelos seus filhos hoje? Quantas mães? Quanto nós temos uma vida de oração? Porque a oração, ela demonstra quanta fé nós temos que o Senhor pode fazer. Amém, gente? Nós precisamos ter essa fé viva. Essa fé viva que acredita nas promessas de Deus. Porque vai chegar um momento, gente, que você vai ter que correr risco, que eu vou ter que correr risco, que nós vamos precisar colocar nas mãos do Senhor a resposta e o fim dessa história. Porque Joquebede teve uma estratégia pela fé, mas quando ela lançou o cesto, ela tinha que confiar em Deus. Ela tinha que confiar que Deus conduziria da melhor forma, amém? Então a primeira coisa, Joquebede foi cheia de fé. A segunda coisa que Joquebede nos ensina é que Joquebede confiou que colocar Moisés nas mãos do Senhor o conduziria para um lugar de proteção e propósito. E nesse ponto eu quero falar sobre como nós precisamos observar a palavra de Deus como um manual para criar os nossos filhos e conduzir a nossa vida. Nós precisamos observar a lei do Senhor, como eu disse no início, como um manual. E Joquebede, gente, acreditou que aquele rio que era um rio de morte, na verdade, naquele momento, se transformaria num rio de vida. Eu acho que Joquebede pensava assim, ó, o que eu podia fazer, eu fiz. Eu escondi meu filho por 3 meses. Eu estou confiando que Deus vai fazer alguma coisa e eu vou colocar ele nesse cesto aqui, eu não vou lançar. Joquebede não lançou o filho no Nilo. Joquebede gentilmente bolou aquele cestinho lá bonitinho que a gente vê nos desenhos e lançou o seu filho naquela correnteza. Gente, quantas coisas poderiam ter acontecido? Mas o lugar de morte virou um lugar de vida, sabe por quê? Porque quando você encaminha os seus filhos no rio do Senhor, esse rio, ele leva os filhos para um lugar de vida. Amém? Quando a gente entra no rio do Senhor, esse rio nos conduz para um lugar de vida. E nós lemos esse texto. Como eu disse, o lugar de morte tornou-se para ele um lugar seguro e de vida. Quando nós somos homens e mulheres de fé, olha o que acontece, Deus nos dá uma estratégia. Quando você é um homem, um pai, uma mãe, um jovem de fé, a palavra que eu quero te dar é, Deus vai te dar uma estratégia. Mas o que eu faço? O meu casamento está despedaçado, a minha vida está toda esquisita. Ei, Deus vai te dar uma estratégia. Amém? Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar uma estratégia. Nesse caso, a estratégia de Joquebede foi colocar o filho no rio que era de morte, mas que a partir daquele momento seria considerado um rio de vida. Ei, se você colocar o seu casamento, a sua vida, a sua juventude, as suas atitudes, as suas ações no rio do Senhor, o que é colocar no rio do Senhor? É confiar em Deus ao ponto de obedecê-lo. Confiar em Deus ao ponto de colocar as coisas em ordem. Querido, deixa eu te falar, se você converteu a Jesus, tem 5 meses, 2 meses, 1 ano, 3 anos, se algo grave aconteceu no seu casamento, na sua vida, você precisa chegar num lugar e falar, Senhor, eu quero reconstruir isso tudo, eu preciso saber o que a tua palavra diz sobre isso. Gente, um casamento que não acostumou a viver segundo os preceitos do Senhor, quando você se converte, quando você vem a Jesus, você precisa reaprender tudo, senão o ciclo do negativo vai continuar. E um casamento destruído destrói a vida dos filhos em primeiro lugar. Não adianta a gente falar, é aquilo que a gente faz que reflete. Então, nós precisamos ajustar. Em julho agora nós vamos ter um poderoso curso de casais. Nós íamos fazer um curso de criação de filhos antes, mas nós entendemos que nós precisávamos, num primeiro momento, fazer um curso de casais aqui na igreja para poder direcionar nos princípios da palavra de Deus. Porque não adianta a gente fazer um curso de criação de filho para criar bem o nosso filho se nosso casamento está despedaçado. Vai ser a primeira coisa que vai afetar os nossos filhos. Um casamento cheio de briga, cheio de luta, cheio de confusão. Sabe? Pais e mães que talvez não tenham obedecido ao Senhor.
Então nós precisamos ajustar as coisas, ajuste as coisas na sua vida, ajuste as coisas na sua história, obedeça ao Senhor e acredite que esse rio vai te levar para um lugar de segurança, acredite que esse rio de obediência vai te levar para um lugar de destino, de propósito. O lugar de obediência nos conduz para um lugar de segurança, um lugar de segurança. Tanto o Nilo quanto o Faraó, tão evitados, de repente se transformam na chave para a vida desse bebê que mudaria o destino de uma nação. Para você que não conhece a história, né? Aquele cesto de junco, ele foi andando pelo Nilo. A Bíblia fala que a irmã de Moisés ficou olhando de longe para ver o que ia acontecer com aquele cesto. E o cesto chega na outra margem. E quem vê aquele cesto, gente? A filha do Faraó. Todo mundo temia o Faraó, mas Moisés foi parar na mesa de Faraó, gente. Que loucura! Que loucura! Deixa eu te dizer, nós, os seus filhos, a sua descendência, é uma descendência de príncipes, e eles serão colocados no lugar de um príncipe, pelo Senhor. Pelo Senhor. Moisés ia ser lançado num lugar de morte, mas Deus conduziu ele para um lugar de vida, para um palácio, para um lugar onde ele ia ser criado. No meio da realeza, ele se transformaria num príncipe. E isso tudo faria parte do destino profético dele. Vocês estão imaginando isso? Ninguém podia ver aquele faraó nem pintado, mas Moisés passou a conviver com aquele inimigo tão grande. E ele foi chave para a formação de Moisés e para o futuro profético dele. Gente, isso é demais. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é poderoso, só a fé pode fazer isso, só uma estratégia de fé, só a obediência a Deus, e é isso que acontece. Quando você pega a obediência, você se enche de fé. Eu serei uma mulher de fé, eu serei um homem de fé. Essa é a primeira decisão. A segunda decisão é: eu vou obedecer ao Senhor, porque não adianta falar que obedece ao Senhor, que ama ao Senhor, se não obedece. Isso é um versículo da palavra de Deus. Aí eu obedeço ao Senhor nos detalhes e creio, eu estou abrindo mão disso e disso, mas eu sei que quando eu abro mão dessas coisas, o que está por vir é muito maior do que eu estou deixando para trás. Isso é fé, gente, é obedecer ao Senhor nos detalhes. Obedeça ao Senhor na criação dos seus filhos. Ai, qual garantia eu tenho? Ninguém vai chegar para você e assinar um contrato. O Senhor não vai vir presencialmente assinar um contrato com você assim, ó. Está garantido. Está garantido. É por fé. Joquebede passou por um risco muito grande. Aquele cesto poderia virar. Muitas coisas poderiam acontecer. Mas ela decidiu confiar no Senhor. Ela decidiu confiar no Senhor. E assim também, quando nós obedecemos a Deus, nós precisamos acreditar que Ele nos levará para um lugar de proteção, de destino, um lugar de segurança. Não é bom, gente, quando alguém tem fé, quando alguém tem coragem. Não é bom quando Deus, Ele fala e nos dá um plano. Decidir criar os filhos observando a palavra de Deus é desafiador em algum momento. Apresentará riscos em outros, mas o destino é certo. Mas o destino é certo. Eles não sentaram e esperaram Deus remover os empecilhos. Eles agiram em meio aos riscos. Eles fizeram sua parte e Deus fez a dele. Assim será na sua vida. Quando você fizer sua parte, Deus vai fazer a dele. Ah, não gostei. Deus faz a dele de qualquer jeito, eu não preciso fazer a minha, não. Eu sou um homem falho, pecador. Ei, não. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Porque, como diz a palavra de Deus, nós somos cooperadores de Deus. Se nós não estivermos cooperando com Deus, querido, me perdoe a minha sinceridade com você. As coisas não vão acontecer. Não vão. Porque tem a ver com fé cooperar com Deus. Tem a ver com fé, obedecer aos princípios do Senhor, caminhar na linha do Senhor. E eu lembro que, voltando, aos testemunhos, eu lembro a minha sogra dizendo uma vez, ela falou: Dani, continuando aquele testemunho, a gente cria os filhos pequenos, a gente instrui eles na palavra de Deus. Minha sogra nunca negociou, você que conheceu a Clauzira, minha sogra, nunca negociou princípio, nunca. Gente, a Clauzira, minha mãe fala isso, que era uma das mulheres mais
tementes a Deus que a gente já conheceu. Ela era muito séria com as coisas de Deus. Ela levava assim, na risca, as coisas da palavra de Deus. Não de uma forma religiosa, mas de uma forma tão pura e tão verdadeira, né? E ela falava assim: Dani, a gente faz as coisas. Eu orei pelos meus filhos. Eu levava eles na igreja. Eu levava eles, sabe, ensinava eles na palavra de Deus. Instruía eles conforme a palavra de Deus. Mas chegou uma hora que esses meninos cresceram, ficaram jovens e foram trabalhar. Eles saíam de casa, pegavam um avião, iam para longe de mim. Eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Eu não fazia a menor ideia se eles estavam me obedecendo, se eles estavam caminhando segundo o que eu tinha ensinado. Mas sabe de uma coisa? Ela falou, nesse momento, eu não podia ser possessiva, dominadora e nem nada disso. Em outras palavras, ela disse, eu já tinha colocado eles num cesto de junco. E agora eles estavam no Nilo, num lugar que talvez poderia representar a maldição. Mas eu tinha que crer que tudo que eu plantei no decorrer de todos esses anos ia resultar num destino certo para os meus filhos. Falou, o Senhor não me prometeu, não assinou um contrato comigo, nem nada disso. Eu tinha que crer. Eu tinha que crer que Deus preservaria os meus filhos. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, não é para glória nossa, misericórdia, porque é só pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. Mas o Mateus me conta cada coisa que ele passou, gente, nessa juventude. Eu falo, Deus tem misericórdia desses jovens, desses, sabe? É tanta oportunidade má. Mas pela graça de Deus, eu lembro que a Clausi falou quando os meus filhos nasceram. Olha a oração que a Clausi fez. Ela falou assim, eu oro e consagro os meus filhos, porque eles vão casar virgens. Eles vão casar puros. Mais uma vez eu repito, não é para a nossa glória, não é para a glória do meu marido, não é isso, nem do Felipe. Não é, mas pela glória de Deus. Os 2 filhos da Clausi casaram-se virgens, tiveram a primeira experiência dentro do casamento. E única. Sabe por quê? Por conta de uma mãe que soube ter fé e que soube crer que obedecendo aos princípios, Deus conduziria aquele barco para um lugar seguro. E essa palavra para mim, para você. A decisão é nossa. Você, jovem, tem a decisão de obedecer a Deus hoje e crer que Deus vai levar teu barco para um lugar seguro. Você, mulher, tem a decisão de obedecer a Deus hoje e saber que Deus vai levar o seu barco para um lugar seguro. E tudo aquilo que ia ser maldição vai se transformar em bênção na sua história. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. E a decisão pode ser tomada, talvez você fale assim, mas já era. Ixi, já era. Estou falando só sobre esse assunto, entende? Estou falando sobre todos os outros. Não já era não, gente, porque Deus ele faz novas todas as coisas. Mas nós precisamos decidir hoje a não ficar, sabe, nos movimentando para cima e para baixo, oscilando na fé. É uma decisão, agora eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Tudo que Deus colocou nas suas mãos, Ele colocou pela graça e misericórdia de Deus. Não brinque, porque é Deus que nos deu e é Ele que pode nos tirar. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Precisamos ser fiéis ao Senhor, obedecendo as primeiras coisas. Você não precisa ser Maria, vai com as outras, não. Que coisa feia ser Maria, vai com as outras. Nós precisamos ser posicionados. Está todo mundo fazendo, mas como minha mãe dizia, eu não sou todo mundo. É isso, gente. Repete isso para você mesmo. Todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Eu sou diferente. Eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? E eu creio que esse barco vai me levar para um lugar seguro. Pais que muitas vezes querem ser amigos dos seus filhos antes de serem pais. Eu preciso falar isso, gente. Primeiro você é pai, depois você é amigo. Você não é amigo primeiro para depois ser pai. E quem decidir ser amigo primeiro vai prejudicar para sempre a amizade com seus filhos. Porque se você decidir ser pai hoje, seus filhos não conseguem explicar isso para você. Mas eles não querem mais um amigo, eles querem um pai que coloque eles firmemente num rio que vai conduzi-los a um lugar seguro. E na época que eles estiverem maduros, eles vão olhar para trás e vão discernir se você foi um pai ou se você quis ser um amiguinho apenas, omitindo verdades da palavra de Deus. Tendo medo de perder, nós vemos pais com medo de perder a amizade dos filhos e negociando princípios. E aí vão criar jovens e adultos imaturos, jovens e adultos
totalmente desordenados na vida. Não, se você for pai em primeiro lugar hoje, você vai estar preservando para sempre a amizade com seus filhos. Mas se você trocar de lugar isso e for amigo, em primeiro lugar, não estou dizendo que você tem que ser duro, tem que ser um coronel, que coisa feia, isso não funciona, também não é isso. Eu estou dizendo sermos firmes quando precisamos ser firmes, obedecendo e observando a palavra de Deus. Ai, mas é muito difícil, você não sabe, pastora, adolescente. Eu sei só de uma coisa. Não tive filhos adolescentes, mas só sei uma coisa que eu posso garantir para você. A palavra de Deus funciona. Isso daí eu não posso negociar. Não passei pela experiência, mas a palavra de Deus funciona. E já vimos quem acertou e quem teve um resultado positivo. Olha que interessante, eu quero ler rapidamente alguns versículos para você. Provérbios 22:6, olha o que diz aí, ó. Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Tem outra versão que diz: instrua a criança no caminho em que deve andar, e com o passar dos anos, não se desviará deles. Efésios 6:4, olha o que diz aí. Efésios 6:4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem seus filhos. No original está falando assim, ó, não fala uma coisa para o seu filho e faz outra, não. Quando que você irrita os filhos? Quando você é hipócrita. Quando você fala que eles têm que fazer uma coisa, mas dentro da sua casa você tem outro comportamento. É esse o sentido desse versículo do original, né? Nós já vimos isso em vários cursos, né, de família e tudo mais. Então, crie-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha isso. Deuteronômio 6:6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Olha isso, gente. São muitos versículos. Depois você pega o Google e diz assim, ó, versículos para a criação de filhos. Versículos para que eu o aplique no meu casamento. A Bíblia é um manual. Eu li alguns aqui, mas tem inúmeros. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim você livrará ela da sepultura. Não quer ser um pai envergonhado com filhos que não têm educação? Discipline os seus filhos, que depois você vai se alegrar. Né? Tantos versículos na palavra de Deus falando sobre isso. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Olha isso, gente. Palavra de Deus. Nós precisamos nos encharcar da palavra de Deus e crer que esse barco vai ir para um lugar seguro. Amém, gente? Em nome de Jesus. Segundo ponto, Joquebede nos ensina isso. Lançando o seu filho no rio do Senhor, em obediência, esse barco vai para um lugar seguro. Terceira e última coisa que eu queria falar hoje para você, é que a atitude de Joquebede influenciou o que Moisés se tornou. Em primeiro lugar, nós precisamos, vou falar para as mães aqui, né, ser mães de coragem e mães de fé. Um segundo ponto, nós precisamos obedecer a Deus na criação dos filhos e crer que esse rio da obediência levará os nossos filhos a serem príncipes nesse mundo, a serem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E em terceiro lugar, agora eu queria completar o sentido dessa palavra dizendo que, apesar de você, no primeiro ponto eu falei de fé, que é uma coisa mais do nosso coração, algo subjetivo. No segundo, sobre obediência. Agora, no terceiro, eu quero falar sobre nós. Nós podemos falar muitas coisas para os filhos, mas eles vão fazer o que eles verem a gente fazendo. Você pode ensinar muitas coisas para os seus liderados, mas eles farão o que eles verem a sua atitude fazendo e reproduzindo. Você pode falar muitas coisas bonitas, mas o que vai reverberar muito alto é o que nós fazemos, é o que você faz. O que nós fazemos fala mais alto
do que aquilo que nós falamos. Então, nesse último ponto, eu quero dizer que nós temos um desafio enorme. Meu Deus, gente, e como eu já estou pensando nisso. Às vezes eu reajo de alguma forma lá em casa, eu falo, daqui a alguns meses, eu não posso reagir assim. Eu não posso. Porque a criança vai ver e vai copiar isso e vai achar a mãe doida. Histérica, sei lá. Misericórdia. É um desafio para todos nós, gente. Ninguém aqui tem um padrão. Sou santo demais, sou bom demais. Mas é isso, não é? Os filhos vão ver o amor do pai pela mãe. E isso aí vai trazer um ambiente de segurança para eles. Segurança. Segurança não é colocar o menino num quarto bonito só, não. Segurança é quando ele olha para o pai e para a mãe e vê os pais e a mãe se amando, se respeitando, servindo a Jesus, amando a Jesus, gente. Amando a Jesus, vindo para a casa de Deus, sabe, com alegria. A sua boca falando palavras de fé, você sendo uma pessoa hospitaleira na sua casa, recebendo as pessoas com amor ali na sua casa, tendo uma casa aberta, onde as pessoas se sentem bem, onde as pessoas se sentem acolhidas, onde a palavra de Deus habita, onde vocês praticam o que vocês falam, onde nós praticamos o que falamos. É esse um lugar que inspira, um lugar onde flui a presença de Deus, não por meras palavras, mas por atitudes poderosas e reais e verdadeiras. Amém? Vamos ler esse texto, Hebreus 11, 23 e 27. Hebreus 11, 23 e 27. Eu estou concluindo. Esse texto, ele diz, muito interessante eu achei. Esse texto, ele tem uma sequência de versículos que mostra como que a nossa vida inspira através daquilo que Joquebede viveu. Olha isso, gente. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Esse versículo fala o quê? Atitude do pai e da mãe. Fé, coragem. Ele foi escondido pelo pai e a mãe. O que está escrito na história? O que está escrito na história de Moisés? Moisés teve um pai e uma mãe corajosos, que afrontaram um decreto maligno do rei por fé em Deus. É isso que fala na biografia de Moisés. É isso que fala. Em primeiro lugar, antes de Moisés colocar o pé no chão, ele já tinha pai e mãe cheio de fé. Mas olha a sequência aí do versículo. Depois o que aconteceu? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Olha a fé dos pais reverberando na vida de Moisés. Olha o ensino, olha o exemplo, olha a inspiração. Moisés agora, mesmo sendo criado naquele ambiente de riqueza, decidiu abrir mão de tudo aquilo do que desfrutar dos prazeres do pecado. É isso que acontece, queridos, quando nós nos posicionamos com a vida dos filhos. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha a fé de Moisés, olha a unção de Moisés, olha a graça de Moisés, mas não veio do nada. Ele começou com um pai, com uma mãe, que imprimiram nele a marca da promessa, que acreditaram que ele se transformaria num príncipe, que creram, mesmo no momento de crise, no momento de turbulência, que a maldição seria transformada em bênção na vida daquele menino escolhido por Deus. Pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Você quer que os teus filhos vejam aquele que é invisível? Você quer que os teus liderados vejam aquele que é invisível? Você quer que aqueles que te seguem, você quer que a sua vida tenha frutos sobrenaturais? Seja você o agente que inspira as outras pessoas com a sua própria vida, com a sua própria ousadia, com a sua própria coragem, com a sua própria fé e com a sua própria obediência. Isso inspira. Decida hoje ser essa pessoa, querido. Decida hoje ser essa mãe.
Decida hoje ser esse marido. O teu casamento vai brilhar para Jesus. Chega de viver uma vida medíocre. Você vai ter uma vida abençoada, um casamento abençoado, uma juventude abençoada. Você vai ser alguém diferente. Você não é todo mundo. Joquebede não era todo mundo. Joquebede era diferente e ela entendia que o seu filho também era. Nós precisamos entender isso hoje através dessa palavra. Amém, querido? Você está sendo assistido e observado, e aquilo que é espiritual na sua vida está fluindo para a vida de outros, das outras gerações. Que desafio! Você é governado pelo desespero, pela desordem, pela desobediência a Deus, pelo medo, ou você é governado pela fé, pela coragem, pela firmeza nos princípios, por uma vida de serviço e entrega, cheia dos propósitos de Deus. E eu quero dizer para você, Joquebede foi esse modelo para nós. E eu quero deixar essa palavra para você que é mãe, para você que é pai. E você percebeu que essa palavra serve para todos nós, jovens, enfim, famílias. Deus, Ele quer que nós sejamos como Joquebede. Que história maravilhosa. Eu quero fechar essa palavra, querido, dizendo que Deus, Ele pode transformar qualquer maldição em bênção. Eu quero terminar essa palavra dizendo que qualquer rio amaldiçoado pode se transformar num rio do Senhor, que conduzirá os seus filhos para um lugar de fé, para um lugar onde ele será príncipe, um rei, uma mulher de propósito, um homem de propósito nessa terra. Desespera não, meu amor, tá tudo bem. Eu vou chegando no final da mensagem, vou me exaltando aqui. Mas é porque, queridos, eu creio tanto nessas verdades. Eu creio tanto que se a gente decidir, a gente vai viver o sobrenatural de Deus. Eu creio tanto que eu sei que talvez você como mãe, ainda não... Talvez daqui a um ano, né, essa palavra vai ter alguma outra conotação para mim, mas eu sei que muitas mães se sentem culpadas e tão cobradas. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você pode ser uma mãe cheia de fé. E você pode ser como Joquebede, uma mulher que vai ser usada na sua geração para a formação de príncipes e de princesas que serão usadas nesse mundo. Você pode ser um homem e uma mulher, onde tudo aquilo que tiver debaixo das suas mãos vão ser impelidos e poderosos nessa terra, porque serão levados pelo Espírito do Senhor a viver o melhor. Amém? Fique de pé no seu lugar.